Olha, a grande mídia já está começando a jogar a toalha quanto ao Sérgio Moro, até quanto à participação dele na eleição de 2022. Hoje saíram artigos em dois grandes veículos da grande mídia, no Globo e na Veja, escritos por jornalistas que são praticamente porta-vozes dos veículos de comunicação. Na Globo, no Globo, o Merval Pereira, ele é muito ligado à família Marinho. Sempre que ele escreve um artigo, isso quase sempre reflete a opinião da família Marinho, dos donos da Rede Globo. O Noblat também, muitas vezes ele escreve artigos que refletem a opinião da revista Veja, e os dois já estão, assim, prevendo um cenário em 2022 com Bolsonaro contra Lula, contra Sérgio Moro, os três na eleição. Mas eles já começam a ver que pode ter um cenário sem o Sérgio Moro, porque o Bolsonaro vai fazer de tudo para acabar com o Sérgio Moro e para que o Sérgio Moro não dispute a eleição. Não só o Bolsonaro, mas também outros grupos políticos, como o do Rodrigo Maia, querem tirar o Moro da eleição a todo custo. E os lavajatistas estão desesperados com isso. A grande mídia, que tanto apoiou o Sérgio Moro, também, parte dela está desesperada com isso, porque pode haver uma eleição em que os dois pilares serão Bolsonaro e Lula. Olha só, 2022, as coisas na política mudam muito, muito rápido. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ajudar ao Bolsonaro não ganhar essa eleição e ao Sérgio Moro não ganhar essa eleição, ao PT, ao Lula ganhar essa eleição, à esquerda ganhar essa eleição? Um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, o canal cresce, o algoritmo do YouTube começa a entender que os vídeos do canal são importantes e começa a mostrar esse vídeo na página inicial para mais gente que não é inscrita no canal chegar aqui e se inscrever. Mais do que isso, a gente também faz ações contra o desgoverno Bolsonaro. Hoje, a foto do dia que me enviaram em São Mateus do Sul, no Paraná, estão colocando um outdoor nosso, dá para ler aqui, ó, milícias, fake news, em cima do outdoor do Bolsonaro. Estão tirando o outdoor do Bolsonaro e colocando um outdoor nosso do Plantão Brasil em cima do outdoor do Bolsonaro. Olha, grande dia hoje. Um grupo lá do Paraná me contactou, aí eu enviei para eles as artes e tudo, e aí eles estão colocando outdoor em São Mateus do Sul, no Paraná, em cima do outdoor do Bolsonaro. Excelente, excelente. Você quer ajudar nisso? Se inscreve no canal um segundinho e é de graça. E se você quiser ajudar também com outdoors, que a gente vai começar a colocar em várias cidades do Brasil, em capitais, até no interior também, seja membro do canal ou no primeiro comentário, quando você vai nos comentários, tem um comentário que é meu, que eu faço, que eu deixo lá fixado como primeiro, que tem o link do Apoia-se, do PicPay e de como você quiser, conta bancária, como você quiser ajudar, você pode ajudar com quanto você quiser. Então, e se você não tiver nada para ajudar financeiramente, um segundinho de graça, se inscreve no canal, você já está ajudando muito na oposição contra o desgoverno e contra essa direita que deu um golpe na Dilma, deu um golpe em todos os eleitores a tirar o Lula da eleição e agora está saqueando o país como nunca foi saqueado antes. Então, um segundinho. Agora vamos falar sobre o cenário para 2022. Olha só, a previsão tanto da Veja quanto do Grupo Globo é a mesma. Pode haver muitas coisas. Na política, as coisas mudam. Ó, a política, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o cenário que está se desenhando com os votos do STF é o seguinte. A segunda turma do STF, que são 5 ministros, essa segunda turma vai votar a suspeição do Sérgio Moro. Quer dizer, se o Sérgio Moro foi parcial ao julgar o Lula ou não. Aí comenta, o Sérgio Moro é um juiz parcial ou não? Ele é, como diria o Glauber Braga, um juiz ladrão ou não é? Eu falo aqui, o Sérgio Moro é um juiz ladrão. E tem vários indícios disso. Mas, várias provas disso, inclusive. Mas, o que acontece? A segunda turma vai julgar, e aí os dois falam dos mesmos cenários que eu falei aqui ontem. Parece até que o Merval Pereira assistiu o meu vídeo de ontem ou de anteontem, que eu falei sobre a decisão da STF que tirou a delação do Palocci de um processo contra o Lula. Eu falei, olha, a segunda turma vai julgar. Se a segunda turma conseguir julgar isso antes do Celso de Mello se aposentar, a chance tem chance zero do Sérgio Moro sair vitorioso nisso. A chance do Lula ser inocentado, não ser inocentado, mas as condenações dele serem anuladas é de 99,9%, porque o Gilmar Mendes e o Lewandowski, eles já adiantaram o voto deles na terça-feira. Olha só, era um julgamento que ia julgar apenas se tirava a delação do Palocci de um processo contra o Lula. Só isso. Eles podiam falar, vamos tirar essa delação porque não tem nada a ver com o processo. Acabou. Não, eles usaram essa votação para esmagar o Sérgio Moro, bateram forte no Sérgio Moro. O Lewandowski fez um voto, mas foi contundente. Ele falou, olha, é escandaloso o que o Sérgio Moro faz, porque ele, de ofício,
De ofício quer dizer assim, para quem não entende o linguajar jurídico, de ofício quer dizer sem pedido, os procuradores não pediram para adicionar a delação do Palocci no processo. Os procuradores, que é a acusação, quem está acusando o Lula, a acusação não pediu para tornar essa delação do Palocci pública. E o Sérgio Moro, de ofício, quer dizer, decisão do juiz, sem pedido de ninguém, ele decidiu 5 dias antes da eleição, tornar a delação pública. E aí os dois, tanto Gilmar Mendes quanto Lewandowski, falam: o Sérgio Moro queria criar. Eles não falam que provavelmente queria, ou que ele poderia ter querido criar. Não, eles não falam nesse tipo de linguagem, não. Eles falam objetivamente. O Sérgio Moro quis criar, ele criou um fato político para interferir no processo eleitoral. É isso. Eles falam com todas as letras, acusando o Moro e já acusando, eles são juízes, já julgando o Moro, falando: ó, isso aconteceu. Quer dizer, o Sérgio Moro foi um juiz parcial. Mais do que isso, a delação do Palocci que o Sérgio Moro colocou, tornou pública 5 dias antes da eleição, era uma delação que não estava no processo. Naquele processo, o Sérgio Moro já tinha decidido que aquela delação não valeria nada para o processo, então para que torná-la pública 5 dias antes da eleição? Os dois falam isso, tanto Gilmar Mendes quanto o Lewandowski, que são votos, assim, muito, muito objetivos, e assim, eles esmagaram o Sérgio Moro. Então eles abriram já o caminho para que quando haja o julgamento, eles já adiantaram o voto deles. O Fachin rasga a lei e vai sempre votar com a Lava Jato. A Carmen Lúcia, a gente não sabe, ela já votou contra o Lula, mas isso foi muito antes da Vaza Jato, isso foi logo que o Bolsonaro foi eleito e o antipetismo estava em alta. A gente não sabe hoje se a Carmen Lúcia mudaria o voto ou não. Nem se há essa possibilidade. Falta o voto do Celso de Mello, mas tem uma coisa. Celso de Mello, ele vai fazer uma cirurgia no abdômen e ele vai ficar um bom tempo fora do STF. Exato. E em novembro, o Celso de Mello, ele vai se aposentar do STF porque ele vai ter 75 anos de idade e a lei diz que com 75 anos de idade, ou o regimento do STF, não sei, eles têm aposentadoria compulsória, não é que ele quer, ele vai ser obrigado a se aposentar. Então o Bolsonaro vai poder escolher um ministro no STF. Então se a votação for antes de novembro, 99,9%, Lula, com os processos anulados, ele pode ser candidato em 2022. E aí a Lava Jato vai ter que correr para tentar condenar o Lula em duas instâncias para que ele seja ficha suja antes de 2022. Não vai dar tempo. E aí Lula pode ser candidato. E aí, gente, com Lula podendo ser candidato, comenta aí. Quem você quer que seja o candidato em 2022? Se o Lula puder, Lula, Haddad, ou quem você acha que tem que ser o candidato da esquerda? Para mim, não há discussão, não tem discussão, é o Lula. A não ser que o Lula fale: gente, eu não quero. Se o Lula falar que ele não quer, eu falo: pô, que pena, uma pena, mas é o Lula, tem que ser ele. Porém, se a votação for depois de novembro, se o Celso de Mello não puder votar, se eles não conseguirem fazer a votação, porque o Gilmar Mendes quer fazer a votação em plenário, o Bolsonaro vai indicar um ministro. E aí tem duas possibilidades. A primeira é que o ministro indicado pelo Bolsonaro entre na segunda turma e vote. E aí, o Merval Pereira da Globo abriu uma possibilidade que o Thiago não tinha pensado. Falou: o Bolsonaro ele precisa de um inimigo. O inimigo do Bolsonaro é o Lula, não é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é inimigo do Bolsonaro lutando pelo mesmo eleitorado, mas o Bolsonaro ele precisa de um antagonista, não antagonista o site, ele precisa de um antagonista, ou alguém que esteja contra ele. Ele sempre fala que o inimigo dele é o comunismo, não sei o quê. Ele precisa de alguém na esquerda para ser o grande inimigo dele, senão ele não consegue fazer a fama dele. O Bolsonaro o fascismo precisa eleger inimigos. E aí, o que acontece? Para o Bolsonaro é muito mais negócio uma eleição contra o Lula, mesmo ele tendo algum risco de perder, do que uma eleição contra Lula e Sérgio Moro juntos. Porque o Sérgio Moro tira a voto do Bolsonaro. E num processo eleitoral não se sabe quais armas. Tá todo mundo com cartas na manga. Todo mundo com cartas. Abre assim a manga do pessoal da direita, cai cartas. Tá todo mundo com carta na manga para jogar na hora da eleição. Tanto é que o Bolsonaro tinha uma carta na manga muito forte, que eram as fake news, que ele utilizou e ganhou as eleições com as fake news. Mas olha só, o Bolsonaro não quer adversário da direita. Por isso está uma guerra na direita entre Bolsonaro, Rodrigo Maia, Dória, esse grupo aí, Alexandre de Moraes e tal, e Sérgio Moro, Barroso, Fachin, então todos em guerra, em pé de guerra. Eles sabem que a direita só vai ter um candidato forte em 2022. Não tem espaço para mais de um. E aí eles estão brigando para ver quem vai ser esse candidato. E eles sabem que o outro vai ser da esquerda. E enquanto isso tudo acontece, a esquerda está esfacelada, não tem uma união na esquerda. Talvez para o pleito presidencial haja uma união, mas
Se o Lula não for candidato, se o Lula for candidato, tudo indica que ele é a esquerda, vai estar unida em torno do Lula. Claro que o Ciro Gomes não, mas o Ciro Gomes, 10, 12% não muda nada. O que importa é o Lula com 40, 50% dos votos pode ganhar. O Ciro Gomes não tem chance nenhuma de ganhar, com ou sem apoio do Lula, com ou sem apoio do PT, com nada. O Ciro Gomes, zero de chances. Mas aí o que acontece? A Globo levanta já essa possibilidade. O Bolsonaro pode indicar alguém que seja favorável ao Lula. Mas a segunda possibilidade, que para mim é a que vai acontecer, no caso do Celso de Mello se aposentar antes dessa votação, o Marco Aurélio de Mello, que tem o mesmo sobrenome, Mello, mas não são parentes, ele é o ministro mais antigo da Suprema Corte e ele também se aposenta em 2021. Ele é quem toma o lugar do Celso de Mello porque ele tem a escolha. Ele tem a escolha se ele quer ir para a segunda turma. E olha, a chance dele querer ir para fazer com que o Lula seja candidato é gigantesca, porque o Marco Aurélio de Mello, toda vez que ele julga alguma coisa da Lava Jato, ele também desce a lenha no Sérgio Moro, no Dallagnol e nos outros. Os ministros da STF estão por aqui. O que vai acontecer é o seguinte, olha só, vai vendo, quando o STF julgar, Lula pode, condenações do Lula acabaram, Lula pode ser candidato. A Lava Jato vai, não tenha dúvidas, a Lava Jato vai recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí 11 ministros vão ter que votar. E aí a gente vai ver, talvez a Lava Jato nem recorra, mas se recorrer a gente vai ver a maior surra pública que alguém já levou na história do judiciário brasileiro. Vai ser a surra pública que a Lava Jato vai levar nesse processo da suspeição do Sérgio Moro, se isso for votado pelos 11 ministros. Eu aposto aqui 8-3 ou 7-4, mas olha, vão ser 8 votos com pancada contra o Sérgio Moro. Pancadas, assim, fortes contra o Sérgio Moro e contra o Dallagnol. O voto do Lewandowski na terça-feira, só faltou no final do voto dele, é sério, quem não viu, veja. O voto do Lewandowski na terça-feira, só faltou no final ele pedir a prisão do Moro. Só faltou isso. Ele falou tudo que dava para falar para criticar o Moro, esmagou o Sérgio Moro, ele esbagaçou o Moro. Pois bem, esse é o cenário que está sendo levantado, mas agora a gente tem que lembrar de uma coisa, a direita está em pé de guerra. Tem um grupo do Dória, o Dória, o Dória tem um plano para ser presidente. O Dória está com o Rodrigo Maia, estão juntinhos, assim, Dória e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem planos, que é cassação da chapa, tirar o Bolsonaro da eleição. Cassando a chapa, o Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Esse é o plano 1. Vamos supor que não deu certo, alguma coisa aconteceu, tá, 2. De qualquer maneira, tentar tirar o Bolsonaro ou minar o Bolsonaro ao máximo da eleição. Mas, Thiago, o Dória tá sem popularidade, realmente. Eu também acho. O Dória tem chance zero de ser presidente. Mas o Dória tá assinando com uma empresa japonesa e vai gastar dinheiro que tem e que não tem para trazer uma vacina para o Brasil, para ele conseguir fazer um marketing. O Dória em redes sociais também é bom, que ele tem o pessoal do MBL que sabe mexer com redes sociais. Ele vai tentar fazer o marketing de que foi ele quem trouxe a vacina para o Brasil. Ele vai tentar, eles vão usar o coronavírus como marketing. O Bolsonaro também, tanto é que o Bolsonaro hoje, logo antes de eu gravar esse vídeo, 5 minutos antes, quando eu tava ligando a câmera, a última coisa que eu vi foi isso, o Bolsonaro assinou hoje a medida provisória, finalmente, com 60 dias de atraso, de que a Fiocruz vai poder começar a produzir a vacina de Oxford. Por quê? Porque o ministro Pazuello, ministro interino Pazuello, falou, Bolsonaro, o Dória vai ter a vacina do Japão, você vai ter a vacina da Inglaterra, de Oxford. Vai ficar assim na cabeça do povo, vai ser esse o marketing feito. Tem a vacina do Dória, a vacina do Bolsonaro. E aí, a que for mais efetiva ou a que vier antes, é o cara que vai começar a ganhar fama com o povo. Então, principalmente com o pessoal despolitizado, eles sabem que 50 milhões de brasileiros poderiam votar e não votaram ou votaram em branco ou nulo na última eleição. 50 milhões de brasileiros. O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. 50 milhões de brasileiros não votaram. Tá todo mundo. A direita, eles pensam estrategicamente, coisa que a esquerda não faz. A direita tá mirando esses 50 milhões de votos. Por quê? Porque, pô, se eles conseguirem 10 milhões, muda a eleição. 10 milhões foi a diferença do Bolsonaro pro Haddad. 10 milhões muda completamente a eleição. Então, eles estão mirando os despolitizados. E aí o que acontece? O Dória, com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, com alguns outros STF, com Rodrigo Maia, com boa parte do Centrão, PSDB, DEM e tal, eles estão batendo no Bolsonaro. O Bolsonaro está contra-atacando. O Bolsonaro está tentando contra-atacar contra eles. Lançou lá o Covidão, estão fazendo investigações na PGR e vão tentar mirar o Dória, usar qualquer coisa para tentar acabar com o João Dória antes de 2022 e depois tentar ver quem pode ser o candidato dessa direita, desse centrão, direita Rodrigo Maia Dória,
se não for o Dória, para bater nele. Enquanto isso, o Bolsonaro e o Moura estão em pé de guerra, pé de guerra. A PGR, com o dedinho do Bolsonaro, está investigando a Lava Jato. O Fachin foi lá, nessa semana, na segunda-feira, o Fachin foi lá e parou a investigação. Falou que não pode, a PGR não pode pegar os arquivos da Lava Jato. Vai ter uma guerra gigantesca no Ministério Público. A Lava Jato está contra-atacando contra o bolsonarismo. Então o Bolsonaro está sendo atacado pelos dois lados, pela Lava Jato e pelo Maia. O Bolsonaro está contra-atacando o Rodrigo Maia, está contra-atacando a Lava Jato. Tá uma guerra gigantesca porque eles entenderam agora que só tem espaço para um deles em 2022. Não tem espaço para dois nem para três. Tem um conto muito famoso das batatas, que inclusive no final fala o vencedor as batatas. Tem duas tribos e tem um monte para se caminhar. E tem uma plantação de batatas. As batatas só dão para alimentar uma tribo. Olha só, é isso que está acontecendo. As batatas só dão para alimentar uma tribo. Se eles tentarem dividir as batatas, as duas tribos vão morrer de fome e não vão conseguir atravessar o monte, onde tem batatas assim infinitas. E aí o que acontece? As duas tribos não tem como. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a única salvação. Eles vão guerrear e ao vencedor, as batatas, o vencedor vai conseguir comer as batatas todas para passar pelo monte e chegar onde tem mais comida. É isso que está acontecendo na direita. Troque batatas por votos, troque o monte por 2022. É isso. Eles têm que se destruir agora, porque senão em 2022 não tem espaço para eles. E na esquerda vai ter espaço para alguém. Que a esquerda, tudo indica que a esquerda, se não for em torno do Lula, a esquerda vai se unir em torno de alguém. Não em torno do Ciro, porque o Ciro hoje em dia, minha opinião, o Ciro não é nem mais esquerda. Não é. O Ciro, eu não sei o que aconteceu com o Ciro, ele devia procurar um psicólogo e, calma, Ciro, muita calma. O Ciro devia rever tudo o que ele fez nos últimos 2 anos e meio. Se o Ciro revisse, pedisse desculpa e tudo mais, eu poderia falar, o Ciro é um candidato viável. O Ciro, ele seria presidente do Brasil hoje se ele fosse uma pessoa um pouquinho mais estratégica e inteligente nessa parte aí de estratégia, mas não é. Resolveu ficar xingando o PT, xingando blá 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 blá, resolveu se aliar ao golpismo, falar, inclusive, muito do discurso do Ciro Gomes e dos ciristas é um discurso golpista, é um discurso da Lava Jato, é um discurso que a direita usou para dar o golpe na Dilma, e aí eu não posso mais considerar o Ciro esquerda, e o Ciro não tem chance nenhuma, 12% você não ganha eleição. Mas a esquerda tem lá, tem Haddad, tem Lula, tem Flávio Dino, tem o PSOL, então a esquerda vai, em algum momento, eles vão se unir, e aí a direita vai ter que brigar pelas batatas. É isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e amanhã eu mostro a foto de como ficou esse outdoor aqui, ó, que estão colocando em cima do outdoor do Bolsonaro. Ó, que legal, ó. É isso, falou!